Olá pessoal, muito boa tarde, sejam muitíssimo bem-vindos aqui a mais uma aula de Direito Penal do nosso curso de reta final para delegado São Paulo. Já vejo que tem alguns nomes aqui no chat comigo, Jaqueline, Leonardo, Lucas, alguns que já estavam presentes nas primeiras 4 aulas, então eu fico muito feliz com a presença de vocês e a de todos os alunos que estão aqui presentes, tá? Pessoal, hoje começaremos a tratar a parte especial do direito penal. Eu falei semana passada para vocês que nós trabalharíamos aí 4 aulas da parte geral e agora 4 aulas da parte especial do Código Penal. Claro que é impossível nós trabalharmos todos os crimes da parte especial, mas eu irei dar várias dicas conforme formos avançando nas aulas para vocês aí se prepararem da melhor forma possível, além dessas 4 aulas que nós trabalharemos. Os delitos que nós iremos estudar nessas aulas, vocês não precisarão mais ver. No máximo ali uma lei seca, alguma coisinha assim, mas esses daqui já se considera estudado, tá bem? Outros a gente vai precisar dar uma estudada a mais por fora, porque não tem como, né? Mas pessoal, vou trazer tudo aqui para vocês da melhor forma possível, acreditem nisso. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, Sara, que está com a gente aqui no chat. Boa tarde também para o Moisés, que está aqui com a câmera aqui atrás de nós, né? Pessoal, inclusive o link do material dessa aula já está aí no chat, já está na descrição do vídeo. Então vejam ali, tá? Quem gosta de acompanhar com o material, pega esse material e vai acompanhando a aula, vai fazendo as suas anotações, caso entenda necessário, tá? Boa tarde, Gabriela. Pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos, tá? Muitíssimo bem-vindos. Já queria até, nesse tempinho que eu tenho aqui com vocês, inicial, até conversar um pouco com vocês sobre os demais editais que estão saindo, né? Temos aí previsão de delegado Santa Catarina para no máximo em 15 dias. Temos previsão de delegado do Distrito Federal, que já temos a banca CESP contratada. E na data de hoje, inclusive, quando eu estava no avião vindo aqui para São Paulo gravar essa aula, tivemos a notícia que tivemos um bom andamento no concurso de delegado do Ceará. Então, assim, muitos concursos, né? Muitos concursos saindo, e eu sei que nessa hora vocês ficam muito nervosos quanto a qual concurso seguir, devo continuar nesse, vou para outro é mais perto da minha casa. O que eu posso dizer para vocês nesse momento, aqui nesse breve momento que nós temos, pessoal, São Paulo está aberto, está aqui, dia 3 de dezembro, temos a garantia da prova nessa data, né, se tudo ocorrer certo, e são 552 vagas. Então, assim, são muitas vagas, tá? A não ser que você tenha, claro, cada um com seu planejamento individual, só quero deixar bem claro que São Paulo é uma baita oportunidade, né? Inclusive, muitos professores aqui do Estratégia são delegados do Estado de São Paulo. Então, mantenha o seu planejamento nesse momento até os próximos editais começarem a sair, tá? Não se desespere, continue seu estudo diário, que eu tenho certeza que você vai pegar aí uma vaga. Boa tarde, Raquel. Seja muito bem-vinda. A Raquel também esteve presente nas 4 aulas, né? Fico muito feliz com a presença de vocês aqui, pessoal. Eu vou puxar a vinheta, tá? Conforme vocês já estão acostumados, eu vou puxar a vinheta e eu já retorno daí para darmos início à nossa aula de crimes contra a pessoa, parte especial do direito penal, tá bom? 2 segundinhos aqui e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Então, nosso 5º encontro de Direito Penal no curso de aprofundamento para delegado de São Paulo. Como vocês sabem, a prova de São Paulo está aí para ser aplicada no dia 3 de dezembro e aqui o Estratégia Carreira Jurídica resolveu fazer um curso com 84% da prova, que seriam as principais disciplinas que irão cair nesse certame. Vocês estão tendo aula aqui com os melhores professores de Estratégia, tá? Professores capacitados aí e trazendo o melhor que a VUNESP, o melhor, eu digo mais, os temas de maior incidência da VUNESP aqui para vocês, tá? Primeiramente, eu deixo aqui, como sempre, né, pessoal, meu Instagram. Por quê, né, professor? Por que o Instagram? Porque muitos de vocês vêm conversar comigo por lá, tirar dúvidas, até algumas frustrações a gente acaba resolvendo, né, dar dicas de estudo, e eu fico à sua disposição lá. É só entrar @delegado.lucaspetri, que é a forma mais fácil de você falar comigo, tá? Como eu falei,
nosso curso de aprofundamento 84% os pontos de maior incidência da prova de delegado de São Paulo. Aqui comigo você terá a matéria de Direito Penal. Caso você ainda não tenha assistido os 4 primeiros encontros, nos 4 primeiros nós tratamos a parte geral do Direito Penal. Então nós tratamos o quê? Escolas penais, princípios do Direito Penal, conduta, fato típico, ilicitude, culpabilidade, teoria da pena. Então assim, pessoal, foi muita coisa. Nós fizemos aí uma abordagem geral da teoria do crime, entrando também na teoria da pena. E eu trouxe várias questões para vocês verem que eu não estava trazendo qualquer coisa, né? Que são coisas que realmente caem na prova da VUNESP, principalmente para delegado de polícia. Um tema, inclusive, que eu trouxe na primeira aula com vocês foi o tema de escolas penais, que eu falei. Pessoal, esse tema cai em todas as provas de delegado da VUNESP e realmente cai em todas as provas. Por isso é um tema que eu geralmente não trago em uma reta final para os alunos, porque é um tema que não tem tanta incidência em direito penal, mas aqui nessa prova de delegado de São Paulo cai e cai sempre, de forma que você tem que ir bem preparado nesses temas. Você não pode perder ponto nesses temas que nós temos certeza que irão cair, tá? Você pode perder um ou outro pontinho ali naqueles temas absurdos que cobram um tipo penal específico. E aqui eu já queria começar a aula falando sobre a parte especial do direito penal. Pessoal, cada banca tem uma forma de cobrança, né? Então, por exemplo, a FGV, eles dão muito casos práticos, então você vai ter questões grandes, trabalhando casos ali do direito penal, casos reais, casos concretos, o candidato teria que trazer aquilo para o direito penal. A CESP, por exemplo, traz muita jurisprudência nas suas questões, então eles trazem um pouco de doutrina, mas eles trazem também muita jurisprudência. Aqui na VUNESP, nós temos uma grande incidência do quê? De lei seca. Tá? Você tem que entender muito bem a lei seca dos artigos. Pessoal, assim, você tem que ler a parte especial inteira do direito penal, no mínimo 2 vezes até a sua prova desde esse momento, tá? Estamos falando aqui final de setembro. Você tem que ter lido a parte especial do direito penal, você tem que fazer essa leitura até a sua prova. Então, olhe bem. Qualificadoras, majorantes, inclusive eu digo aqui, infelizmente, vocês têm que saber as frações de minorante, frações de majorante. Vocês têm que saber o que é majorante e o que é qualificadora em cada delito, se aquele delito possui. Por exemplo, nós iremos ver aqui as majorantes do feminicídio, ali dentro do homicídio qualificado, você tem que saber que são aquelas majorantes, você tem que saber quais hipóteses, por exemplo, tornam uma ação pública incondicionada, tá, em alguns delitos. Então assim, pessoal, isso você tem que ter na ponta da língua, tá? Isso você tem que ter assim, decorado, você tem que saber. E nos delitos que requerem uma maior profundidade, que são os delitos que eu irei trazer aqui com vocês, que eu acredito que sejam basicamente os únicos delitos que nós precisamos ter um pouco mais de doutrina e jurisprudência dentro do nosso estudo, serão estudados aqui comigo, tá? A sua preocupação será o quê? Será fazer questões da VUNESP à parte e também ler a lei seca, pegar o Código Penal e fazer aquela leitura, tá? Aqui junto de mim nós também resolveremos algumas questões específicas da VUNESP. Então eu trouxe questões aqui de delegado, de investigador, de juiz, de promotor. Nós iremos fazer essas questões juntos para vocês perceberem que o que nós trazemos aqui, né, é o que realmente cai na prova. Beleza, pessoal? Bom, como eu falei para vocês, hoje vai ser a aula de crimes contra a pessoa. E temos que começar com o artigo 121, que segundo o nosso mestre Nelson Hungria, é aquele crime por excelência, né, pessoal? O crime de homicídio que está previsto ali no artigo 121 do Código Penal. Deixa eu puxar o slide aqui para vocês. Todos vocês, eu tenho certeza que já estudaram esse delito. O verbo nuclear aqui é o matar. Matar quem? Matar alguém, tá? O objeto material desse delito é nada mais, nada menos que quem, pessoal? Que é o ser humano, né? É o ser humano. Esse é o único objeto material desse delito. E o bem jurídico tutelado, isso daqui vocês caem em prova e muitas vezes vocês se confundem, tá? O bem jurídico tutelado, ele é a vida, mas ele não é qualquer vida, não. Ele é a vida o quê? Extra-uterina, tá?
Professor, como assim, né, extrauterino? É depois que a pessoa nasce. Então, depois que a pessoa nasceu, tá? Não irei entrar com vocês aqui, quando começa o nascimento, tá? Teorias concepcionalistas, teorias natalistas, não. Quando a pessoa nasceu, ali que nós temos o delito do homicídio se ela for morta depois disso. Se for antes disso, nós temos o delito do aborto previsto aí nos artigos 125, 126 ali do Código Penal, que nós iremos estudar também nessa aula, tá? Mas basicamente o que eu quero que vocês saibam do homicídio é isso aqui. É um crime material, é um crime comum, mas isso é básico, né, pessoal? O crime material requer o resultado naturalístico, então a pessoa ela precisa ser efetivamente morta, vira óbito, para nós termos o quê? A consumação do delito, né? E pode ser praticado por qualquer pessoa, seja no polo ativo como no polo passivo, ou seja, o autor ou a vítima do delito. Nós temos algumas espécies de homicídio qualificado, em que temos uma qualificadora, né? Uma qualificadora, por exemplo, quando a vítima tem menos de 14 anos. Aí nós temos um crime próprio no que tange a vítima, mas aqui temos um homicídio o quê? Qualificado. Nós iremos ver isso já já. Um ponto muito importante que eu tenho que falar com vocês é o privilégio do homicídio, que é um dos pontos que mais vem caindo nas provas ultimamente. E por quê? Porque muito se discute o caráter das qualificadoras. Mas, professor, você está falando de privilégio, o que você já está falando de qualificadora? Pessoal, porque nós precisamos ver quando ocorre um homicídio qualificado privilegiado. Primeiramente, é possível nós termos um homicídio qualificado e privilegiado? É sim, tá? É sim possível nós termos um homicídio qualificado e privilegiado. Mas, como vocês estão vendo aqui no slide, vamos lá primeiramente para o privilégio, né? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, social aqui é para a sociedade, aquele cara, por exemplo, que ele mata o traidor da pátria, né? Todo mundo cita esse exemplo aqui do traidor da pátria. E o valor moral, pessoal, é o valor para o próprio indivíduo, é para ele mesmo, né? Para si mesmo, eu vou colocar aqui. É aquela pessoa, por exemplo, que mata a pessoa que estuprou a sua filha, ou ainda que mata alguém por eutanásia, né? Porque ama aquela pessoa, vê que aquela pessoa está sofrendo, ele vai lá e termina com a vida daquela pessoa e ele responderá por homicídio privilegiado. Também temos outra hipótese aqui que seria sobre o domínio, tá? Domínio de violenta emoção, em seguida a injusta provocação da vítima. Nesse caso, nós temos a pena reduzida do quê? De 1/6 a 1/3. Então, pontos importantes aqui desse parágrafo. Pessoal, é domínio, tá? Não é influência. Influência é uma agravante, tá? Influência é uma... Desculpa, pessoal. Influência é uma atenuante da pena, que está prevista lá na parte geral do Código Penal, tá? Quando o agente está apenas influenciado por uma emoção, mesmo que ela seja forte, ele não está dominado, ele está influenciado, ele fará jus a uma atenuante da pena, e não aqui uma minorante, igual está previsto no artigo 121, parágrafo 1º. Outra coisa, qual a natureza jurídica do privilégio aqui do homicídio? É uma causa de diminuição de pena, como vocês podem ver aqui. A pena é diminuída de 1/6 a 1/3, tendo a minorante aqui de 1/6 a 1/3. Professor, tenho que saber essa fração? Tem que saber essa fração, pessoal. Igual eu falei para você já no começo da aula, você tem que decorar essas frações. E a fração aqui do privilégio do homicídio é muito importante, tá? É muito importante. Mas acredito que o ponto mais importante que eu quero falar com vocês aqui do privilégio, tá? Do privilégio é a sua natureza. Por quê? Ele tem natureza de minorante, mas a sua natureza no que tange ele ser objetivo ou subjetivo. Pessoal, o privilégio, ele sempre terá caráter subjetivo, tá? Ele sempre terá caráter subjetivo. Como assim, professor? Como assim caráter subjetivo? Pessoal, olha as hipóteses em que nós temos a caracterização aqui do privilégio. Quando o agente é impelido por motivo relevante de valor social ou valor moral, mas ambos são motivos. Motivos é subjetivo, ou ainda, sob domínio de violenta emoção. Pessoal, isso também é subjetivo, tá? Subjetivo. E o que isso tem a ver com as qualificadoras? Nós só poderemos ter
um homicídio qualificado privilegiado quando a qualificadora for de caráter objetivo, tá? Vou repetir para vocês. Nós só podemos ter um homicídio qualificado privilegiado quando a qualificadora for de caráter objetivo, tá? E pensem aqui numa simples regra matemática. Nós não podemos ter dois subjetivos ou dois objetivos, tá? Nós não podemos ter privilégio objetivo e qualificadora objetiva e nós não podemos ter aí privilégio subjetivo com qualificadora subjetiva, tá bom? E como aqui no homicídio nós só temos privilégio subjetivo, nós só podemos ter qualificadora o quê? Qualificadora objetiva. Beleza, pessoal? Certo? Entendam bem essa parte aqui é muito importante, tá? Tanto que agora eu vou passar aqui para as qualificadoras e nós vamos colocar o caráter de cada uma e falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês entenderem. Vamos lá então, as qualificadoras do homicídio, né? Então aqui, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou ainda por outro motivo torpe. Primeiramente, o que nós temos aqui, né, pessoal? Nós temos a chamada interpretação analógica, que nós vimos lá na nossa primeira aula, aliás, segunda aula aqui do curso, lá a interpretação da norma penal. O que é interpretação analógica? É um exemplo de interpretação ali feito diretamente pelo legislador, em que ele dá um exemplo específico e depois ele dá uma forma geral. Então ele diz ali, mediante paga ou promessa de recompensa, ou ainda por outro motivo torpe, ou seja, outro motivo torpe tem que ter a ver ali com dinheiro, né? Com coisa assim, com cobiça do agente. Então, assim, o agente foi lá e matou alguém mediante uma recompensa, ele vai responder por homicídio qualificado, tá? Vocês querem ter outro exemplo aqui de motivo torpe, pessoal, que o STF, inclusive, colocou como motivo torpe, é o motivo de matar alguém por xenofobia ou por homofobia. Então, uma pessoa mata outra por ela ser homossexual, isso também se encaixa em motivo torpe. É aquele motivo vil, aquele motivo repugnante, né? Aquele motivo que ele não é aceito pela sociedade, tá? Ele não precisa estar intimamente ligado com o dinheiro, mas ele precisa ser aquele momento repugnante, em que quando você fala para uma pessoa, aquela pessoa assim dá aquele tremor na pessoa, né? Nossa, como que ele fez isso? Então aqui nós temos pelo motivo. E isso é uma qualificadora de caráter o quê? Caráter subjetivo. Nós nunca teremos uma qualificadora por motivo torpe com algum privilégio. Sempre será um homicídio apenas qualificado. Nunca será um homicídio qualificado privilegiado, tá? Vou até escrever para vocês aqui, vou colocar um Szinho aqui do lado, né? De subjetivo, tá? Então, subjetivo. Por motivo fútil, né? Por motivo fútil também temos um caráter subjetivo aqui nesse inciso. Motivo fútil é aquele banal, é aquele que mata o outro por uma briga de trânsito, por uma briga do bar, que mata, enfim, por qualquer motivo, tá? Lembrando para vocês que o motivo fútil, ele não se confunde com a ausência de motivo. Se uma pessoa mata outra sem qualquer motivo, né? Um exemplo que sempre foi dado porque aconteceu é aquele ciclista, né? Aquele motoboy, desculpa, que ele passa na frente do ponto de ônibus fuzilando todo mundo, né? Ele passa assim com uma arma e passa atirando em todo mundo por plena diversão, né? Então ele não tem motivo algum. Ele não quis matar aquela pessoa específica por algum motivo específico. Pessoal, isso é homicídio simples, no que tange ao motivo fútil, porque pode ser qualificado por outro motivo, tá? Por outra qualificadora, mas não pelo motivo fútil, tá? Entendido aqui, então, a diferenciação entre motivo torpe, que é aquele motivo banal, né? Aquele motivo vil, repugnante, desculpa. O motivo fútil, que é aquele motivo banal, que é aquele motivo, enfim, que qualquer pessoa falaria, não acredito que ele matou por causa disso, né? Assim, um motivo tão banal, tão insignificante. E a ausência de motivo, que entra apenas em homicídio simples. Vamos lá para as outras, então? Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Aqui, enfim, nós temos um caráter objetivo. Então, nós podemos ter, sim, por exemplo, um pai
que mata o estuprador da filha mediante tortura. Ele vai lá e utiliza da tortura para matar essa pessoa. Ele vai responder por um homicídio qualificado pela tortura, mas privilegiado pelo motivo de relevante valor moral. Entenderam aqui? É uma qualificadora objetiva com o privilégio que é subjetivo, tá? Seguimos aqui então para o inciso 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tá bom? Aqui você tem que tomar cuidado, por quê? Porque traição é subjetivo, tá? Traição é subjetivo. O restante aqui é objetivo, tá bom? É objetivo. Tá bom, pessoal? Tem que tomar cuidado. E aqui não é traição de marido e mulher, tá? Não é, a pessoa me traiu, eu vou lá matar ela, mato o amante também, vai se encaixar aqui nessa qualificadora. Não, pode se encaixar aqui no motivo fútil, por exemplo, mas não vai se encaixar aqui. Por traição, é aquela qualquer pessoa que você confie e a pessoa vai lá e te enfia a faca nas costas ou vira ali de costas para você e te dá um tiro e te mata, tá bom? Isso que é mediante traição. É a forma que aquela pessoa utilizou, mas é subjetiva porque você tinha uma relação psíquica ali, uma relação subjetiva com aquele agente. E por fim, mas por fim desse slide, o inciso 5, para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro quê? De outro crime, tá? De outro crime, tá bom, pessoal? Aqui, caráter objetivo, tá? Caráter objetivo, tá bom? Pessoal, então assim, prestem atenção aqui nessas qualificadoras em qual caráter é cada uma, porque eu já disse para vocês, dependendo, não se encaixa com o privilégio, tá? Seguimos aqui, agora um dos mais importantes aqui com vocês, né, que é o feminicídio, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E aqui que nós temos uma grande divergência entre a doutrina e entre a jurisprudência. Por quê? Porque a doutrina fala que o feminicídio tem caráter o quê? Tem caráter subjetivo, já que o agente matou a mulher por razões da condição de sexo feminino. Mas os tribunais superiores são bem pacíficos em dizer que o quê? Que o feminicídio possui caráter objetivo. Então nós podemos ter sim um feminicídio privilegiado, tá? Nós podemos ter. Não esqueçam disso. Isso daqui é muito importante para a prova de vocês, tá? Tem caráter objetivo, certo? Aqui também contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional da Segurança Pública, no exercício da função ou ainda em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Aqui vocês têm que saber que é até o terceiro grau, não é até o segundo grau, apenas parente consanguíneo. Lembrem que no direito penal nós não podemos fazer uma analogia in malam partem. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse um filho adotivo, fosse um criminoso, matar o meu filho para se vingar de mim, porque eu prendi ele, sendo meu filho adotivo, ele não vai responder por essa qualificadora, porque o artigo aqui ele é muito bem claro, esse inciso é muito bem claro em deixar que somente filho consanguíneo, tá? Apenas parente consanguíneo, tá? Então, muita atenção nisso, muita atenção. Inclusive, estava no nosso último simulado aqui de sábado que vocês fizeram no Estratégia. Tenho certeza que vocês fizeram. Se você não fez, pessoal, dá uma olhada, porque vale a pena ser feito esses simulados, tá bom? Vamos lá? Com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, né? Ou ainda aqui é essa lei Henri do Borel, tá? Lei Henri do Borel, né? Essa lei aí, ela veio para modificar o Código Penal em alguns aspectos. Contra menor de 14 anos, nós temos aí o homicídio qualificado. Pessoal, aqui entende-se que é caráter subjetivo, tá? E nessas duas aqui, caráter objetivo, tá?
Pessoal, eu sei que assim, é chato ficar falando para vocês, olha, isso daqui é caráter objetivo, isso daqui é caráter subjetivo, mas vocês não têm ideia de como as bancas estão perguntando isso nas provas de concurso público, tá? Eu sou professor de Direito Penal aqui do Estratégia, eu trabalho com vários alunos em mentoria, em cursos à parte, e pessoal, isso daqui despenca em prova. Vocês têm que saber qual é o caráter de cada qualificadora, principalmente para saber se existe um privilégio daquela qualificadora. Por quê? Porque tendo um privilégio, esse crime, apesar de qualificado, ele não será mais hediondo, tá? Ele não será mais hediondo. Já irei falar aqui com vocês, eu coloquei tudo isso nos slides para que vocês possam ter uma revisão rápida depois, né? Uma revisão que você consiga ver os slides e lembrar, o professor falou isso. Então eu não estou apenas falando, tá? Eu vou trazendo aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Feminicídio, eu tenho que focar um pouquinho mais com vocês. Quando ocorre o feminicídio, né? Contra a mulher, por razões de sexo feminino. Mas e quando se consideram ter essas razões? Em violência doméstica e familiar, de acordo com a Lei 11.340, ou ainda menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Muito cuidado aqui para vocês saberem diferenciar femicídio de feminicídio. Femicídio não é um homicídio qualificado, tá? Femicídio é a morte de qualquer mulher. Então, uma pessoa mata uma mulher, tá? Isso é femicídio. Agora, feminicídio é quando uma pessoa mata outra mulher por razões do sexo feminino, tá? Então, em violência doméstica e familiar contra a mulher, ou ainda em menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Vamos supor assim, uma mulher mata a outra em uma briga de trânsito, né? E essa mulher, a que matou, ela mataria se fosse homem, se fosse mulher, né? Para ela não matou a outra vítima, aquela vítima mulher, porque ela era mulher. Ela matou porque brigou no trânsito e resolveu atirar, né? Isso é um femicídio, mas não é um feminicídio, tá? Não é um feminicídio. Diferente hipótese é do marido que mata a mulher em uma situação de ambiente doméstico. Ou ainda, um agente que mata uma mulher numa danceteria, por exemplo, por entender que ela é uma raça inferior, que ela tem condições inferiores e discrimina ela por aquilo. Por exemplo, mata uma mulher por ela estar usando uma roupa muito decotada, uma roupa muito colada, discrimina a mulher por aquilo e acaba matando ela. E isso é um feminicídio, tá bom? Então sempre coloquem assim para vocês saberem a diferença. Esse crime, ele teria ocorrido ainda sem discriminação ou ainda sem estar no ambiente doméstico? Se você falar que sim, isso é um femicídio e não é um feminicídio. Tá bom, pessoal? Tá bom? Então lembrem disso. Bem simples aqui e ressalto, é uma qualificadora de ordem objetiva, tá bom? E vamos lá para as majorantes do feminicídio. Isso geralmente eu não coloco nas aulas, tá? Por quê? Porque eu acredito que lei seca, né, a leitura da lei, vocês conseguem ler sozinhos e conseguem decorar as penas, decorar. Mas aqui, pessoal, na VUNESP, eu tenho que trazer isso para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre cada uma e até ajudar você a memorizar. Então eu trouxe aqui as majorantes que eu acredito que estarão na sua prova no dia 3, tá? Então vamos lá. Do feminicídio, nós temos 4 majorantes. A pena ela é aumentada de 1/3 até a metade, tá? 1/3 até a metade. E ocorre quando? Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou ainda contra a pessoa maior de 60 anos com deficiência ou doenças degenerativas que acarretem alguma condição limitante, tá? Na presença física, isso daqui é muito importante, tá? Física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Então, por exemplo, está numa chamada de vídeo e mata a mãe da criança e a criança vendo tudo de forma virtual, isso é um feminicídio qualificado com a majorante prevista aqui no inciso 3, tá bom? Vamos lá. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340. Pessoal,
muita atenção aqui, tá? Você tem que saber quais são essas medidas protetivas. Existem várias medidas protetivas, tá? Várias. Todas previstas no artigo 23 e 24 da Lei 11.340. Apenas essas 3 aqui que possuem a majorante, tá? Basicamente, são medidas protetivas de urgência em que obrigam o agressor a se manter longe do lar, a não ter arma de fogo, tá bom? Então, assim, se ele comete um feminicídio e ele estava ali com a medida protetiva de urgência que obrigava ele a ficar longe do lar ou longe da pessoa, da vítima, tá? Se ele mata a mulher nessa condição, ele vai responder por um feminicídio majorado, tá bom? Então dá uma olhadinha lá quais são essas medidas protetivas para você acertar na prova, tá? E vamos lá agora para uma atualização da Lei Henry do Borel. Olha, isso daqui eu tenho, assim, quase certeza que estará na sua prova. As majorantes, quando o homicídio é qualificado por ter sido feito contra uma pessoa menor de 14 anos, tá bom? É aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é o quê? Pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade. 1/3 até a metade, tá bom? Inciso 2, 2/3 quando? Se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, enfim, ou até empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Por exemplo, o professor da criança mata ela, também vai responder aqui pelo homicídio qualificado majorado, tá? Então, um exemplo para vocês lembrarem aqui, lembre, por que foi feita a Lei Henry do Borel, né? Não foi o pai e a madrasta, né, que mataram a criança? Pessoal, o jeito de maior punição aqui que a lei encontrou foi, além de colocar a qualificadora, nós teremos uma majorante de quanto? 2/3, né? A maior majorante aqui. Então vai ser um homicídio qualificado, que já tem a pena de 20 a 30 anos, com uma majorante de 2/3. É muita pena, tá? É muita pena, uma pena muito justa, inclusive deveria ser até maior, tá bom? Olha, a Dargi me corrigiu, mãe e padrasto, né? Então isso daí, mãe e padrasto, é muito caso, né, pessoal? A gente fica louco, tá bom? Mãe e padrasto, tá bom? Então lembrem disso, que é a forma que a lei encontrou de haver aqui a maior punição, tá? E agora eu vou fazer uma questão com vocês para vocês verem como cai na VUNESP. Aqui uma questão de nível difícil, tá? Só trouxe questões difíceis aqui para vocês. Vamos lá. Prova de promotor de justiça 2023. O feminicídio foi incluído na Lei 13.104 de 2015. Desde então, várias alterações legislativas foram implementadas, né? Com base na legislação e na jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Letra A. A Lei número 14.344 de 2022, qual lei é essa? A Lei Henry, né? Certo? Alterou a legislação para proibir a utilização no tribunal do júri da tese de legítima defesa da honra como justificante do crime de feminicídio. Pessoal, nada a ver, né? Nada a ver. Primeiramente, que a Lei Henry do Borel trouxe aí a figura de homicídio qualificado quando cometido com uma vítima menor de 14 anos, né? Além das outras majorantes que a gente acabou de ver aqui no nosso Código Penal. E assim, o crime de feminicídio, essa legítima defesa da honra, ou seja, quando o marido mata a ex-esposa ou a esposa por estar defendendo a honra dele, isso não existe nenhuma previsão legal, mas os tribunais superiores, eles rechaçam totalmente essa tese, tá? Os tribunais superiores, eles não aceitam a tese de legítima defesa da honra, mas só para vocês saberem que não tem nada a ver com a Lei Henry do Borel, tá? Então, falsa aqui a nossa letra A. Letra B. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio são o quê? Incompatíveis entre si, já que ambas possuem o mesmo caráter subjetivo, caracterizando bis in idem, ou seja, a dupla punição, a sua imputação simultânea. Acabei de falar com vocês, né, pessoal? Aliás, frisei por vários minutos aqui com vocês que o feminicídio tem caráter objetivo. Então, pode ocorrer sim, tá? Pode ocorrer sim
a qualificadora do motivo torpe e do feminicídio, tá? Pode ocorrer sim, elas não são aí incompatíveis entre si, tá bem? Vamos lá. Letra C. O fato de o agente ter praticado o crime, deixa eu puxar aqui, o fato de o agente ter praticado o crime de feminicídio na presença de descendente ou ascendente da vítima não deve ser considerado como circunstância judicial negativa no cálculo da pena. Vamos lá. Nós acabamos de ver que isso aqui é o quê? É uma majorante, né? É uma majorante. A majorante é aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, certo? Então, não deve ser considerado como circunstância judicial negativa no cálculo na pena. Circunstância judicial negativa nós temos na primeira fase, né? Nós temos na primeira fase, lá no artigo 59 do Código Penal. Então, se vocês assistiram comigo a última aula que a gente tratou sobre teoria da pena, nós estudamos as 3 fases de aplicação da pena. Na primeira fase, nós saímos da pena que está ali no tipo penal para chegar à pena base. E como nós chegamos nessa pena base? Com as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal. Então, pessoal, esse item C, ele está correto, tá? Por quê? Porque é uma majorante. A majorante nós colocamos na terceira fase e não se utiliza como circunstância judicial desamoradora, tá? Está correta aqui a letra C. Vamos lá para a letra D. O descumprimento de medida protetiva consistente na restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores, constitui majorante do feminicídio. Pessoal, acabei de falar com vocês também quais são as medidas protetivas, tá, que majoram, que estão previstas no artigo 22, 1, 2 e 3. E não está presente aqui suspensão ou restrição dos filhos, tá? De forma que não está correta também a letra D. E por fim, a pena do feminicídio será aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado contra menor de 14 anos. Só deixa eu puxar a minha caneta aqui, pessoal, que eu tô travando um pouquinho com ela. Pronto. Então, falsa D, tá? Falsa D. Letra E. Pessoal, a letra E está falsa também. E por que está falsa? Antes poderia ser verdadeira, mas agora, com a lei Henri do Borel, tá? Ó, igual a Raquel já falou aqui no chat, com a lei Henri do Borel, é uma qualificadora, tá? Então aqui, se ocorrer um feminicídio contra um menor de 14 anos, o que vai acontecer? Serão 2 qualificadoras. Uma será utilizada para qualificar o delito e a outra será utilizada como circunstância judicial, tá? Beleza? Houve uma revogação desse inciso, tá bom, pessoal? Certo? Então aqui, falso também. A letra E, ficamos aí com o gabarito, a letra C mesmo, perfeito? Pessoal, vamos lá falar rapidinho aqui sobre a hediondez do homicídio, né? Quero que vocês saibam que o homicídio, quando qualificado, ele é sempre hediondo, tá? Ele é sempre hediondo. Já o homicídio simples, ele só é hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, tá? E lembrando para vocês que o homicídio qualificado privilegiado, ele não é hediondo, tá? Ele não é hediondo. Então aqui bem simples, um trecho aqui da Lei 8.072 para vocês, bem simples aqui, tá? Para vocês levarem para a prova de vocês. E aqui eu trouxe para vocês explicando, né, o homicídio qualificado privilegiado, que é a qualificadora. Ela tem que ter caráter objetivo, por quê? Porque o privilégio sempre possui caráter subjetivo, tá bom? E aqui, né, já disse para vocês, não é hediondo. Isso daqui nunca é demais a gente falar, tá? Não é hediondo. Segundo o STJ, o privilégio, ele aí se coloca acima da qualificadora e por isso não podemos ter um homicídio privilegiado hediondo, tá? Mesmo que ele seja qualificado. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo aqui essa aula? Estou falando muito rápido, tá tudo certo, tá? Qualquer dúvida que ficar, joga aqui no chat para conversar comigo, que ao final a gente tira todas as dúvidas que ficarem. Vamos lá para outra coisa do homicídio, tá? Outra coisa do homicídio. Pessoal, eu não posso
passar essa aula de crime contra a pessoa sem aqui terminar o crime de homicídio com você. São os pontos mais importantes, tá? E aqui nós temos o chamado perdão judicial, né? O perdão judicial ele está previsto no parágrafo 5º do artigo 121. Vamos lá? Primeiramente, né, no parágrafo 3º, nós temos aqui o homicídio culposo, que possui pena de detenção de 1 a 3 anos, mas o que mais me importa aqui é o parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, então, não cabe em doloso, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Qual que é o nome desse princípio? Princípio da bagatela imprópria, né? Princípio da bagatela imprópria, princípio da insignificância imprópria, em que o juiz, ele observa que aquela sanção, né, aquilo que já aconteceu no mundo real, foi tão grave, ou seja, a pena já foi aplicada, não precisa ser aplicada, não precisa do Estado para aplicar uma pena para aquela pessoa. Quer um exemplo? Quer um exemplo? O melhor exemplo que nós temos, acredito que seja do pai, que deixa a criança presa, que esquece a criança dentro do carro, né? Esquece a criança ali dentro do carro e vai trabalhar. Daí a criança vai lá e morre, né? Ou ainda, o pai que está ali dirigindo o veículo, tirando o veículo da garagem e ele passa por cima da criança e a criança infelizmente vem a óbito. Pessoal, às vezes para esse agente a pena já foi aplicada, entendeu? Ele já está sofrendo muito com aquele fato, que não precisamos aí invocar o Estado para aplicar outra pena a ele. Aquela pessoa já está sofrendo tanto que não precisa de mais uma punição, tá? E segundo o STJ, nós temos aqui três situações que podemos aplicar o perdão judicial. A vítima tem que ter uma relação de parentesco, tá? De parentesco, uma relação de afeto, ou ainda que o agente tenha sofrido, vou escrever aqui para vocês porque é muito importante, tá? Sequelas físicas, tá? Então, assim, pessoal, não é qualquer homicídio culposo que vai atrair o perdão judicial por parte do juiz, tá? Segundo o STJ, tem que ter uma relação de parentesco entre o agente e a vítima, tem que ter uma forte relação de afeto. Não adianta falar, por exemplo, não, ele era meu amigo, ou era assim, entendeu? Conheceu uma pessoa há 2 meses, saiu com a pessoa, estava dirigindo bêbado, foi lá, bateu o carro e infelizmente a pessoa veio a óbito e foi lá e pediu o perdão judicial. Muitos casos o juiz não dá o perdão judicial, porque entende que aquela pessoa não está sofrendo, entendeu? Que aquilo lá não foi uma pena e que aquela pessoa, o agente merece ser realmente punido. Ou ainda quando o agente já tenha sofrido sequelas físicas. Então esse exemplo do acidente de carro, por exemplo, a pessoa foi lá, era motorista do veículo, bateu o carro, matou alguém, né, matou alguém que estava com ela e ainda ficou paraplégico, né? Nesse caso, poderia ser aplicado o perdão judicial, ainda a pessoa não tendo um afeto com a vítima ali, com a vítima do homicídio, tá? Então aqui são as hipóteses de perdão judicial que eu queria trazer para vocês. Muito importante vocês saberem que é só aplicado no homicídio culposo, né? Apenas homicídio culposo. Vamos lá? Agora entraremos, enfim, acabamos aqui o homicídio e entraremos no artigo 122 do Código Penal. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou também a automutilação. Esse delito é importante porque ele teve grandes mudanças com a Lei 13.968, logo ali em 2019. Pessoal, 2019 ainda está caindo muito em prova, tá? Ainda é considerado atualização legislativa, tá? Tudo que nós temos aí, pacote anticrime, pós-pacote anticrime, ainda é considerado atualização legislativa e por isso é bem cobrado em prova. Então você já imagina, Lei Henry do Borel, por exemplo, que é de 2022, você tem que estar assim na ponta da língua, né? Nós traremos aqui hoje ainda leis de 2023, tá? Que assim, pessoal, você tem que saber. Não tem como você ir para uma prova sem saber essas atualizações. Olha o Renan falando, memoriza presente, bons estudos por aí. Pessoal, vamos lá. O que é importante você saber desse crime aqui? Que no caput, tá? No caput dele, ele é um delito formal.
E isso foi uma atualização muito interessante. Por quê? Porque antes de 2019, para ocorrer o delito de induzimento ou instigação, antes era apenas ao suicídio, tá? Não tinha automutilação, era apenas ao suicídio. O suicídio ele deveria ocorrer. Então o que acontecia? Esse delito ele quase nunca era punido, né? Porque felizmente muitas pessoas não se matavam, né? Então assim, o agente instigava ou induzia alguém ao suicídio, a pessoa não se matava, pronto, era um delito material. Agora não, agora é um delito formal. E o que isso significa? Que apenas o ato de induzir ou instigar alguém a cometer suicídio ou a se automutilar já está consumado o delito. O agente já vai responder. Mas, professor, e se essa pessoa realmente se mate? Ou ainda, se essa pessoa tenha lesões graves por causa desse induzimento, por causa dessa instigação? Aí nós vamos para as figuras qualificadas, tá? Então venham comigo aqui. Vamos ler o caput? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se, né? Ou a praticar automutilação, ou ainda prestar-lhe auxílio material para que o faça, tá? Ou ainda prestar auxílio material para que o faça. Pessoal, isso daqui é um crime formal, tá bom? É um crime formal. Por quê? Porque nós temos a conduta do agente, nós temos o resultado, mas esse resultado ele não é necessário aqui para a consumação do delito. Já nesses parágrafos, o delito ele é o quê? Ele é material, tá? As qualificadoras, elas são materiais. Vamos lá. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou ali da tentativa do suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 do Código, que são os parágrafos de lesão corporal, aumenta a pena para 1 a 3 anos. Esse resulta morte de 2 a 6 anos. Por que que é material? Porque nós temos a previsão da conduta no caput ali do artigo, tá? Nós temos a previsão no caput do artigo e nós temos ali o resultado no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Tendo esses resultados, tá? Havendo esse resultado naturalístico ali no fato concreto, no mundo real, né? Nós teremos a figura qualificada, tá bom? E lembrando para vocês também aqui que no caput nós temos a tentativa, tá? É possível ter tentativa. É possível que a pessoa tente prestar auxílio material, por exemplo, tá? Já na parte qualificada nós não temos tentativa. Nós não temos a figura da tentativa. Ou ocorreu o resultado ou não ocorreu, tá bom? Então, só isso que eu queria trazer aqui desse delito para vocês, tá? Além, é claro, né, dos outros parágrafos. Mas aqui da parte no que tange formal e material seria isso. Pessoal, vocês têm que saber esses dois parágrafos aqui, tá? Vamos lá. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo, né, resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e ainda é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. E se for o parágrafo 2º, responde o agente aí pelo artigo 121. Para mim, tá, na minha opinião, na opinião de todos os professores de direito penal, esses artigos aqui, eles nem sequer precisariam estar aqui, tá? Eles geram aqui como uma inflação legislativa. Por quê, pessoal? Se uma pessoa, ela pega e ela induz um menor de 14 anos que não tem, em regra, consciência dos seus atos, ou ainda induz ou auxilia uma pessoa que não tem um discernimento, seja por doença mental ou seja por outro motivo, a se matar ou a se cometer lesão corporal grave ou ainda gravíssima contra ela, ela deverá responder pela pena daquele delito, tá? Então, se a pessoa vier a se matar realmente, ela deve responder por homicídio na condição de autoria mediata, né? Aquela pessoa que está por trás. Por quê? Porque ela se utilizou de um terceiro incapaz para o cometimento daquele crime. Entenderam aqui comigo por que seria desnecessário ter esses parágrafos? Mas assim,
felizmente foi colocado, né? Deixando ainda mais claro, deixando a par de qualquer dúvida. Então, se ocorrer uma lesão corporal gravíssima, o agente vai responder pela pena da lesão corporal gravíssima. Se ocorrer um suicídio, vai responder pela pena do homicídio, desde que a vítima tenha menos de 14 anos ou aí não esteja consciente dos seus atos, tá? Mas é importante vocês saberem que isso seria desnecessário, entender o porquê da norma aqui nesses parágrafos. Na VUNESP vai aprofundar tanto assim? Não, na VUNESP vai cobrar lei seca, tá? Vai cobrar lei seca, você tem que saber a lei seca. Pessoal, aqui rapidinho, né, a diferenciação entre induzir, instigar e auxiliar. Pessoal, no induzimento você cria a ideia, então a vítima sequer estava pensando naquilo. E o agente vai lá e cria essa ideia na vítima. Na instigação, né, o agente ele incentiva, tá? A ideia já nascia na vítima, mas o agente vai lá e ele incentiva, tá bom? E no auxílio existe aqui uma participação material do autor. E aqui uma observação muito importante: a intervenção física do agente não pode extrapolar o mero auxílio, tá? Então, por exemplo, o agente vai lá, ele dá a arma para a pessoa se matar, ele fala, olha, tá aqui a arma para você se matar, né? E a pessoa vai lá e fica, ai, não sei se eu devo, não sei se eu devo. Ele fala, não, vai, se mata logo, né? A sua vida é ruim, se mata logo. E a vítima fica ali. E ele vai lá, vira a mão da vítima, pega o dedo da vítima e atira, né? E vai lá e mata a vítima. Pessoal, isso já não se encaixa mais no artigo 122, tá? Isso daqui já é homicídio. Por quê? Porque já extrapolou a esfera ali do auxílio material. Ele mesmo que fez a conduta. Certo, pessoal? Certo? Então aqui um ponto que pode cair na sua prova e é muito importante. Agora vamos para o infanticídio. O infanticídio, ele nada mais é do que um homicídio privilegiado. Por quê? Porque ele é um homicídio, mas por causa de algumas condições inseridas pelo legislador, a pena dele é menor que a do homicídio. Vamos lá ver quais são, né, essas características. Pessoal, primeiramente, vamos lá para o tipo penal. Matar sob a influência do estado puerperal, ou seja, aquele estado pós-parto, o próprio filho, tá? O próprio filho, durante o parto ou logo após, né, pessoal? Então, nós temos aqui que esse crime, ele é próprio, tá? Ele é um crime próprio. Ele só pode ser cometido ali pela mãe, né? Ele só pode ser cometido pela mãe. E o sujeito passivo, ele também é próprio. Por quê? Porque ele é o filho. E por que que é um homicídio privilegiado, pessoal? Porque ele deveria ser considerado aqui um homicídio, né? Aliás, ele é um homicídio. Ele deveria ter a pena do homicídio, tá? Que é de 6 a 20 anos. Mas a pena dele é muito menor. É de 2 a 6 anos. Por quê? Porque é a própria mãe que mata o filho, tá? É a própria mãe que mata o filho no estado puerperal, durante o parto ou ainda logo após o parto. O bebê acabou de nascer, a mãe vai lá com aqueles hormônios, a flor da pele, né? Super mal, depressiva, vai lá e infelizmente mata o filho. Ela vai responder por infanticídio. E por que que é um crime próprio, né? Porque o pai, por exemplo, que auxilia a mãe, que ajuda a mãe ali, ou até que comete o crime pela mãe, ele também pode responder por infanticídio, tá? Ele aceita aqui coautoria. Tá bom, pessoal? Certo? Infanticídio é isso aqui que eu queria falar com vocês, bem breve, porque nós temos muitos crimes a tratar. Lembrando que essa aula, ela não é aula de crimes contra a vida, tá? Ela é aula de crimes contra a pessoa. Então nós temos vários crimes aqui para passar ainda. Pessoal, nosso próximo crime é o aborto. No aborto, vocês têm que saber o quê? A diferenciação entre os artigos 124, 125, 126 e saber também quais são as causas excludentes do aborto, tá? Primeiramente, artigo 124, tá? É o chamado autoaborto, né? É o chamado autoaborto, que é o aborto ali provocado pela própria gestante, né? Ou ainda com o seu consentimento. A pena aqui, ele é bem menor, detenção de 1 a 3 anos. Aqui são as penas para o terceiro. Primeiramente, sem o consentimento da gestante, né? Sem o consentimento da gestante,
reclusão de 3 a 10 anos. E aqui, com o consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4 anos, tá? Pessoal, cai muito em prova o caso de ter um casal de namorados, né? Tem um casal de namorados ali, certo? E ela engravida, né? Uma menor de idade, por exemplo, mas vamos colocar aqui, os dois têm 18 anos e ela vai lá e ela engravida e eles querem abortar essa criança. Aí ele vai lá e busca um médico que é amigo dele para fazer esse aborto. Pessoal, aqui ele poderá ser coautor do médico ou ele poderá ser partícipe da mulher, tá? Da esposa dele, dependendo de como se deu a atuação dele no caso concreto. Por exemplo, ele não queria, mas ele sabendo disso, ele sabendo que a mulher iria abortar, mas ele não queria abortar, ele pega e ainda assim ele leva ela até um médico clandestino, mas ele nem conhece aquele médico, né? Ele nem conhece aquele médico e ele leva ela, deixa ela lá. Ele pode responder por participação do autoaborto, né? Do aborto com o consentimento da gestante, tá bem? Já vamos supor outra coisa, né? A menina, ela quer abortar, a amiga dela vai lá e consegue um médico que é amigo dela ali, consegue e vai lá e faz tudo acontecer e ainda vai lá e é a instrumentadora jurídica lá do médico, né, pessoal? Aí nós teremos coautoria no artigo qual? 126 do Código, tá? Com o consentimento da gestante. Aborto com o consentimento da gestante. Tá bom, pessoal? Tá bom? Certo? Então vocês têm que saber trabalhar bem esses casos concretos, tá? Vocês têm que trabalhar bem os casos concretos para você entender. Então sempre desenhe, olha, qual foi a conduta de cada um. Esse daqui conhecia quem? Esse daqui ele participou do quê? Ele participou por parte da vítima, né? Da autora, que seria ali a mãe, ou ele participou por parte do médico, né? Que geralmente vem o médico nessas questões. A Cássia ali falou, no caso de induzimento ao suicídio ou automutilação, nós temos algumas causas de aumento de pena, tá? Eu não trouxe essa causa de aumento de pena aqui, mas, pessoal, eu fico aqui com o meu compromisso. Aliás, com o meu compromisso com você, vocês precisam dar uma olhada no Código Penal finalizando as aulas, tá? Então, assim, a minha dica é, acabando hoje à noite ou amanhã de manhã, pega, abre o código e lê a parte dos crimes contra a pessoa, né? Amanhã de manhã não, porque nós teremos aula ao vivo aqui às 8h30, tá? 8h30 da manhã e 10h30 da manhã nós trabalharemos aí vários crimes, tá? Mas, pessoal, vocês têm que ler o código, têm que ler o Código Penal. Nós iremos fazer mais questões aqui da VUNESP, vocês vão perceber que vocês têm que saber as majorantes e qualificadoras dos delitos, tá? Mas entendido aqui a diferenciação entre o autoaborto, o aborto com consentimento, né? E o aborto sem consentimento, tá bom? Perfeito, pessoal? Certo? Vamos lá. Agora aqui, muito importante, né? Que são as espécies de aborto que são liberadas aí. Nós temos o quê? O aborto necessário, né? O aborto necessário se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E temos o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, né? Que é o chamado aí aborto sentimental ou também humanitário, tá bem? Que é o que acontece após o estupro, tá bom? Pessoal, nós temos mais alguns tipos de aborto também. Nós temos o aborto do feto anencéfalo, né? Que é aquela criança que ela nasce já com problema cerebral, que ela não tem chance de viver, né? Aliás, ela não nasce, mas ela já está na barriga da mãe e ela não tem chance de vida, né? Aquela criança, ela já está morta. Nesse caso, o STF já entendeu que pode abortar, tá? O feto anencéfalo é sim uma causa excludente de ilicitude do aborto, certo, pessoal? Nós temos o aborto eugênico. O que é o aborto eugênico? A pessoa, ela pega, ela consegue ver as características do bebê, né? E dependendo das características, ela vai lá e aborta aquele bebê. Pessoal, isso é crime, tá? Isso é crime, isso não é liberado. Professor, você está acompanhando agora o que está tendo no STF
para legalizar o aborto do feto de até 3 meses? Sim, pessoal, a gente está acompanhando, né? Todos os professores estão acompanhando essa divergência aí que tem, mas isso não é uma questão legal e até o momento é crime, tá? Até o momento aqui dessa aula, dia 27 de setembro de 2023, isso é crime, tá? E ainda não teve nada aí com o STF, tá em votação ainda, vamos ver se vai passar, né? Se vai ser legalizado mesmo isso, se vai virar uma lei isso depois pelo Congresso Nacional, tá? Isso ainda a gente tem que ver. No momento, essas são as causas aqui, somando, né? Vou colocar aqui 3, o feto anencéfalo. Esse do feto anencéfalo caiu muito quando eu estava estudando para o concurso, agora não cai mais tanto, porque antes era muito novidade, né? Agora ficou um pouco para trás, aí acaba não caindo tanto. Pessoal, acabamos crimes contra a vida, tá? Era o que eu queria ver com vocês, uns crimes, vocês perceberam, a gente passou um pouquinho menos, outros crimes a gente abordou um pouco mais, né? Mas assim, o que era para ver aqui a gente viu, conforme ainda bem pontuado ali pela Cássia, ela falou sobre as majorantes no artigo 122. E isso vocês têm que dar uma olhada, tá? Isso cai e vocês têm que dar uma olhada. Mas eu não vou trazer todas aqui, porque senão a nossa aula será apenas leitura de majorantes e minorantes, tá? Eu não quero isso aqui nessa aula. Vamos lá? Agora para o nosso outro tipo penal, que nós entramos aí nas lesões corporais, né? Pessoal, aqui tem um resumão para vocês. É um resumão que é bom vocês anotarem, inclusive, tá? Do resumo do tipo penal. Por quê? Porque nós temos aí muitos parágrafos, né? Nós temos muitos parágrafos aqui e eu quero falar para vocês quais são, né? Primeiramente, nós temos a lesão leve, depois, lesão grave, que essas daqui nós iremos ver aqui, lesão gravíssima, no parágrafo 2º, nós temos a lesão seguida de morte, que é um crime pré-ter-doloso, que eu já irei falar aqui com vocês, tá? Pré-ter-doloso. Nós temos os privilégios, no parágrafo 4º e 5º. Nós temos a lesão corporal culposa, tá? Então, assim, pessoal, é muita lesão, tá? Vocês têm que saber bem o quê? As majorantes, os privilégios, a hipótese do perdão judicial, que é igual, né? É igual lá do homicídio, tá? E vocês têm que saber também a violência doméstica contra a mulher e a familiar, tá? Isso é muito importante, claro, além da grave e gravíssima, isso vocês têm que saber, mas isso eu espero que vocês já saibam. Se vocês não saibam, a gente que vai passar rapidinho, brevemente sobre elas, tá? Mas na VUNESP eu aposto numa cobrança elevada, aliás, pelo menos uma questão, né? Não vou falar elevada, mas eu aposto na cobrança de uma questão sobre lesão corporal em virtude de tantos parágrafos que a gente tem para retirar alguma questão. Tá? Vamos lá, então, lesão corporal de natureza grave. Quando nós temos a lesão corporal de natureza grave? Nós temos aqui o PIDA, né? Que é aqui um macete que o pessoal usa bastante e que funciona. Nós temos o perigo de vida, né? Perigo de vida. Nós temos a incapacidade para as ocupações habituais, tá? Nós temos a debilidade permanente de membro, sentido ou função, tá bem? E nós temos a aceleração de parto. Pessoal, importante vocês saberem esse macetinho, pode te salvar aí na sua prova, tá? Lembrando que aqui a incapacidade para as ocupações são habituais, então não precisa ser como para o trabalho, tá? Não precisa ser necessariamente para o trabalho. Pode ser, por exemplo, que uma pessoa, vai lá, a pessoa bate em mim, eu não consigo ir para a academia porque aquela pessoa bateu em mim, e eu tinha o hábito de ir para a academia sempre. Isso vai ser uma lesão corporal grave, desde que essa lesão aí dure mais de 30 dias, essa incapacidade dure mais que 30 dias, tá? Nós temos aí o perigo de vida também, né? Esse perigo de vida aqui, ele é culposo, tá? Ele é culposo. Por quê? Porque se a pessoa quisesse matar a outra, né, efetivamente matar a outra, nós teríamos o quê? Nós teríamos o crime de tentativa de homicídio. Por isso que esse perigo de vida aqui, ele tem que ser culposo. Então, da lesão, né, da lesão
acabou gerando um perigo de vida, certo? Aqui nós temos também debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, há uma debilidade, por exemplo, numa perna, em um olho, em um braço, né? Então, nós temos aqui lesão corporal grave e também aceleração de parto. Então, ao parto, a criança nasceu com vida, tá? Mas aquele parto ele foi antes do que ele deveria ser, tá? Então, isso daqui é uma aceleração de parto. Vamos lá agora para a lesão corporal gravíssima, tá? Pessoal, a lesão corporal gravíssima, ela tem outro macete aqui, tá? Que eu não vou falar, mas vou escrever aqui com vocês, tá? Que é esse daí que está na sua tela. E basicamente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, certo? Perda ou inutilização. Nós temos a enfermidade incurável. Nós temos aqui a incapacidade permanente para o trabalho, certo, pessoal? A deformidade permanente e o aborto, né? Então aqui sim nós temos o aborto. Aqui se a criança ela morrer, né, nós temos aqui uma lesão corporal gravíssima. Lembrando que o aborto aqui ele também deve vir da onde? De uma lesão dolosa, o aborto deve ser culposo. Senão nós teremos o quê? O crime de aborto, tá? Senão nós teremos o crime de aborto sem o consentimento da gestante. Então o aborto ele tem que ser culposo. A pessoa foi lá e bateu em uma mulher grávida e aquela mulher culposamente, né, sem querer, ela foi lá e engravidou. Então assim, não era um intuito do agente que estava causando a lesão ocasionar o aborto, mas por causa das lesões, esse aborto ele ocorreu, tá? Esse aborto ele ocorreu, certo, pessoal? Então aqui, o que mais que é importante falar para vocês? A incapacidade, ela é para o trabalho, então a pessoa ela não trabalha mais. E aqui é uma grande divergência doutrinária, que eu não queria entrar com vocês, inclusive, mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, para qual trabalho, né? Então, por exemplo, tem um médico ali, cirurgião plástico, estudou a vida inteira dele para aquilo, ele vai lá e apanhou de uma pessoa e ele ficou sem o movimento ali das mãos, né? Ele ficou sem poder fazer aquele trabalho anterior dele, né? Ele não pode ser mais cirurgião. Mas ele pode ser outra coisa, né? Ele pode ser, sei lá, vamos inventar aí, vamos colocar, ele pode ser professor, né? Ele pode ser professor, ele não pode ser mais médico, ele pode sim ficar sentado, dando aula, falando, mas ele não pode ser mais cirurgião geral. Aí tem uma grande celeuma, né, pessoal? Uma grande divergência, porque alguns dizem que é para qualquer trabalho, e outros dizem que é para aquele trabalho que ele já exercia, né? Essa geralmente é a corrente majoritária. Se ele parou de trabalhar naquilo que ele exercia antes, já se aplica aqui a qualificadora de lesão corporal de natureza gravíssima, tá? Mas é uma grande divergência, não acredito que venha na sua prova isso. Enfermidade incurável, né? Aqui até... Opa, pessoal, desculpa aqui, vamos puxar aqui, né? Enfermidade incurável, então a pessoa vai lá e passa alguma enfermidade incurável para outra pessoa. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e perde os 2 olhos por causa daquilo, perde o olfato por causa daquilo, ou perde os 2 braços por causa daquilo, enfim, perde realmente um membro, né? Perde um membro ou alguma função, tá? Lesão corporal de natureza gravíssima. Deformidade permanente, eu considero que é mais importante, pessoal. Vamos lá, uma pessoa, né, ela bateu em uma modelo, né, um agente foi lá e bateu em uma modelo, certo? Foi lá e deixou o rosto dela detonado com uma grande cicatriz. Isso é deformidade permanente? É. Mas vamos supor que depois de um mês daquela lesão, ela foi lá e fez uma cirurgia plástica que ela ficou perfeita. Não aparece mais nada no rosto dela, certo? Não aparece mais nada no rosto dela. Pessoal, de acordo com o STJ, isso não importa. Deve ser avaliado no momento da lesão. Se no momento da lesão havia uma deformidade permanente, aquela lesão é corporal de natureza gravíssima, tá? Aquela lesão corporal é de natureza gravíssima, tá? Deve ser avaliado na hora da lesão. Não importa se foi feita uma cirurgia reparadora depois, certo? E aborto, né, sem grandes explicações, igual eu já falei, ele só é culposo, tá bom? Ele deve ser culposo. Pessoal, ainda sobre lesão corporal.
seguida de morte, o que eu quero falar para vocês aqui é culposa, tá? Aliás, culposa não, né? Ela é pré-ter-dolosa, tá? Ela é pré-ter-dolosa. Eu coloco culposa por quê? Porque a morte, ela tem que ser culposa, né? A morte é culposa. Eu estou falando tanto para vocês aqui sobre dolo e culpa, né? Mas esse é um ponto muito importante aqui nessa disciplina, nesse tópico da matéria. Pessoal, o que é um crime pré-ter-doloso? Né? Para quem não sabe o que é um crime pré-ter-doloso, é que na conduta nós temos o dolo. O agente, ele tinha consciência e a vontade de realizar aquela conduta. Mas o resultado lá que veio depois do delito, tá? Ele foi ocasionado a título de culpa. Então, por exemplo, o agente foi lá e ele só queria bater no cara na rua. Ele só queria brigar, ele não queria matar o cara. Briga de balada, por exemplo, né? O agente foi lá e ele queria bater naquela pessoa, bater naquela vítima. E a vítima foi lá no meio da luta acontecendo, a vítima tropeça, cai e bate a cabeça, né? Então, assim, o cara estavam lá brigando, a vítima foi lá, depois de um soco do agente, a vítima foi lá, tropeçou e bateu a cabeça e morreu. Pessoal, isso deve ser tratado como homicídio? Não, deve ser tratado como lesão corporal seguida de morte. Por quê? Porque ela era uma lesão corporal, certo? Que sem querer, né, por imprudência do agente, por negligência ou imprudência do agente, virou aí uma morte, virou um homicídio, né? Mas deve ser tratado aqui no parágrafo 3º do artigo 129. Causa de diminuição de pena, aqui sim, né, nós temos igual o privilégio do homicídio, né? Então aqui eu não vou repetir tudo que eu repeti para vocês, mas a redução de pena de 1/6 a 1/3, tá bom, pessoal? E aqui a violência doméstica e o parágrafo 13º. Esse daqui é um dos artigos que eu mais aplico na delegacia de polícia, o parágrafo 13º. Quais são as diferenças, ou melhor, qual é a principal diferença entre o parágrafo 9º e o parágrafo 13º? Pessoal, no parágrafo 13º, a vítima só pode ser mulher, tá? A vítima só pode ser mulher. A lesão, ela tem que ser ocasionada em âmbito de violência doméstica ou por meio de discriminação ou menosprezo à condição da mulher. Então aqui, no parágrafo 13º, tá? A vítima é mulher. Pode ver, se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121, que foi aquele parágrafo que a gente viu que explica o que são razões do sexo feminino, certo? E vamos lá para o 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido o agente, ou ainda, prevalendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena detenção de 3 meses a 3 anos. Aqui é a lesão pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, cunhado contra cunhado, né? Irmão contra cunhado, enfim. Aqui, pessoal, aqui virou zona, né? Aqui é a fuleiragem que a gente chama entre família, que ocorre ali uma lesão no âmbito doméstico e familiar, não importando se a vítima é homem ou mulher, tá? Então, quando a vítima é homem ou mulher, se encaixa aqui no parágrafo 9º. Por quê? Porque pode ser que tenhamos uma vítima mulher também. Pode ser que seja, por exemplo, você está lá com a sua cunhada, mas você não convive muito bem com ela, né? Você está ali no churrasco de domingo, tem uma briga sobre time e você, eu usando os alunos como exemplo, né? Mas você vai lá e dá um tapa na cara dessa cunhada. A cunhada que você não convive tanto e apenas por razões ali de uma briga de time do final de semana. Você vai responder, tá? Aqui pelo artigo 129, parágrafo 9º. Por quê? Porque ela é sua cunhada, né? Você convive com ela, ela é sua cunhada, mas você não bateu nela por razões do sexo feminino, certo? Beleza, pessoal? Entendido? Tem que ocorrer razões do sexo feminino aqui para haver o 13º. Em regra, no parágrafo 9º,
qualquer pessoa pode ser vítima. Parágrafo 13º, apenas a mulher. Certo? Pessoal, vamos lá que eu tenho que dar uma acelerada aqui na aula para vocês. A aula está quase acabando, eu preciso acelerar muito aqui com vocês. Calúnia, difamação e injúria. Vou deixar até nos slides aqui. Calúnia, pessoal. Calúnia é quando uma pessoa imputa um fato definido ali como crime perante a outra. Então, eu invento, né? O agente, ele inventa que uma outra pessoa cometeu um crime e ele começa a espalhar isso para todo mundo. Então, ele gera um fato criminoso para aquela pessoa, tá? Olha, fiquei sabendo que o Lucas, no domingo passado, ele estava andando na rua, ele foi lá, abordou algumas pessoas, ameaçou elas, tirou a arma, colocou na cara delas, né? Enfim, colocou vários crimes, e eu estava lá assistindo Fantástico, né? E a pessoa lá inventando o crime. Isso é calúnia, tá bom, pessoal? Isso é calúnia. Vamos lá, difamação. Difamação, você imputa um fato ofensivo à reputação da pessoa, né? Então vamos lá, você sabe que o seu chefe ele é casado, né? O seu chefe ele é casado. Você vai lá e começa a contar para o pessoal ali que trabalha com você que viu o seu chefe traindo a esposa dele. Ou ainda, viu o seu chefe cometendo uma contravenção penal, que não é crime, é uma contravenção penal. E isso vai se encaixar aqui no crime de difamação. E por fim, nós temos o crime de injúria, tá? Calúnia, difamação e injúria. Pessoal, injúria é o xingamento, né? É você ofender alguma pessoa, ofendendo ali a dignidade dela, o decoro dela, é basicamente você xingar aquela pessoa, ofender aquela pessoa. Aqui, uma distinção importante com vocês é que a injúria, ela atinge a honra subjetiva, tá? Então, assim, é capaz que você esteja numa roda de amigos, algum amigo seu te chama de canalha, por exemplo, mas ele é seu amigo, você levou na brincadeira. E é capaz, por exemplo, que você esteja em uma discussão, a pessoa te chama de canalha e você se sinta ofendido com aquilo. Atinge a sua honra subjetiva. E essa pessoa cometeu o crime ali de injúria, tá bom? Então atinge a honra subjetiva da pessoa. Já difamação e calúnia atingem a honra objetiva da pessoa. Por quê? Porque é a honra dela não perante ela, mas perante o meio social. As pessoas estão falando daquela pessoa que foi difamada ou caluniada. Certo, pessoal? Saibam disso. Agora nós iremos aqui para alguns pontos que caem um pouquinho mais, tá? Caem um pouquinho mais. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que eu iria trazer uma atualização legislativa de 2023? Aqui está ela. Vamos lá. O crime de injúria, né? Você ofende a pessoa ali, ofendendo a dignidade dela. E nós temos o parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou ainda a condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Pessoal, por que esse artigo aqui é importante? Primeiro, ele trata-se aí de uma atualização legislativa. Por quê? Porque antes dessa lei 14.532 de 2023, essa injúria, que era chamada de injúria preconceituosa, ela também abarcava injúrias contra o quê? Injúrias de cor, de raça, tá bom? O que não é abarcado agora. E por que não é abarcado agora? Porque esse tipo penal de injúria preconceituosa, ele foi levado lá para a lei de crimes raciais. Então venham comigo aqui, já lá na lei de 7.716 de 89, que é uma lei que estará no seu certame. Reclusão aí de 2 a 5 anos. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão do quê? De raça, de cor, de etnia ou de procedência nacional. Aqui também nós temos uma causa majorante de pena, né? A pena é metade da metade se o crime for cometido com curso de 2 ou mais pessoas. Mas o que eu quero que vocês saibam? Que ainda existe a injúria, só que a injúria preconceituosa lá no parágrafo 3º da injúria do Código Penal, tá? Mas ela só abarca o quê? Religião e pessoa idosa ou com deficiência. Se a injúria aqui for colocada
em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, nós iremos lá para a Lei 7.716. Esse crime aqui, inclusive, ele é tido como imprescritível, tá? Junto do racismo. Certo, pessoal? Entendimento muito importante para a prova de vocês. Certo? Beleza? Vocês têm que saber diferenciar, têm que saber que ainda existe esse tipo de injúria lá no Código Penal, mas que ele trata apenas sobre religião e sobre pessoa idosa com deficiência. Vamos lá, então, para um ponto mais importante também, tá? Mais um ponto importante, porque acho que o ponto mais importante que eu queria trazer desse tema é aquele visto agora, mas esse ponto também é bem legal. Por quê? Em regra, injúria, difamação e calúnia são ações privadas que o agente apenas pode ingressar mediante uma queixa-crime. Mas nós temos algumas exceções, e as exceções estão aqui comigo. A injúria racial, injúria real, pessoal, injúria real. Se da violência resultar lesão corporal, teremos aí uma ação penal pública incondicionada, tá? Incondicionada. Ainda, se for contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, será condicionada a requisição do ministro da Justiça. Aqui bem legal, porque é uma exceção bem válida, né? Uma requisição do ministro da Justiça. Poucas vezes nós temos isso daqui dentro do Código Penal. E temos aqui no delito de injúria contra o presidente da República. Injúria, difamação ou calúnia, tá? E nós temos também contra o funcionário público no exercício de suas funções, certo? Em que a ação penal será pública, condicionada com representação do ofendido, mas, importante aqui, essa súmula 714 do STF, que tem uma grande incidência em provas, que diz, é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão aí do exercício de suas funções, tá? Então, assim, é concorrente. Pode entrar tanto o funcionário público mediante queixa-crime ou o Ministério Público mediante uma ação penal pública condicionada à representação, tá? Por quê? Porque é tanto do interesse do particular como do interesse do Estado, e o STF trouxe essa súmula aí pra gente. Certo, pessoal? Entendido aqui, certo? Entendido aqui. A Cássia trouxe um ponto sobre a exceção da verdade, que é admitida na difamação, é admitida a exceção da verdade apenas quando é funcionário público no exercício das suas funções. O que é a exceção da verdade, pessoal? Exceção da verdade é quando o agente, o suposto agente do fato criminoso, ele diz, não, mas isso é verdade. Só é admitida nos crimes de calúnia e no crime de difamação no funcionário público no exercício de suas funções. Por quê? Porque é interesse do Estado que seja provado aquilo. Então, por exemplo, o João vai lá e fala, ah não, o Lucas, domingo passado, ele estava na rua, abusou de autoridade, apontou a arma para algumas pessoas e tudo mais. E eu vou lá e entro com uma ação de calúnia contra ele. E ele fala assim, não, mas é verdade, eu trago aqui a exceção da verdade. Por quê? Porque esse fato ele realmente ocorreu. E por que que isso é admitido nesses crimes? Porque é interesse do Estado saber se esse fato é verídico ou não, tá? É interesse do Estado isso, tá bem? E por que que só ocorre no crime de difamação quando é contra o funcionário público no exercício de suas funções? Porque também é interesse do Estado apenas nessa hipótese. Não é interesse do Estado saber se o seu chefe é corno ou não, tá? Igual o exemplo que eu dei anteriormente. Isso não é interesse do Estado, mas é interesse do Estado saber se o funcionário público está prevaricando ou não, se ele está agindo de forma certa nas suas funções. Certo, pessoal? Certo? Beleza? Certo? Então, seguimos aqui, tá? Seguimos aqui, que ainda temos alguns slides. Agora passaremos crimes contra a liberdade individual, tá? Crimes contra a liberdade individual. Vamos lá, artigo 147.
ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, pena de até 6 meses, somente se procede mediante representação. E aqui é o mais importante junto disso aqui. Pessoal, vamos lá. Por que alguns crimes, né? Porque alguns crimes, inclusive o de lesão corporal, ele é de ação pública incondicionada no caso da Maria da Penha. Porque lá na Lei Maria da Penha, nós temos que não se aplica a Lei 9.099. E a lesão corporal a lesão corporal leve, desculpa, ela é condicionada à representação do ofendido não por causa do Código Penal, mas por causa de um artigo, artigo 89, lá da Lei 9.099 de 95, tá? 88 ou 89, lá da Lei 9.099 de 95. Entendem por que a lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher é pública incondicionada? É por causa desses dois artigos, né? Da combinação desses dois artigos. E por que o crime de ameaça, ainda na Lei Maria da Penha, é condicionado à representação? Porque essa previsão, ela está no Código Penal, né? Ela está aqui no parágrafo único do Código Penal. Por isso que a ameaça, seja ela no âmbito da Maria da Penha, seja ela em âmbito, enfim, em qualquer âmbito, tá? Ela é condicionada à representação do ofendido, tá? Isso aqui é o mais importante que eu quero que vocês saibam. Eu só trouxe isso de ameaça para vocês, que é o que cai em prova, tá? E vamos lá para outros dois crimes que eu tenho que tratar, né? Porque são crimes novos, certo? Primeiro é o delito de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal. Perseguir alguém, olha que palavra importante essa daqui, né? Reiteradamente, ou seja, de forma reiterada e por qualquer meio, ou seja, pessoal, qualquer meio, pode ser até meio virtual, tá? Ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena de até 2 anos de reclusão, uma pena até baixa para esse crime, né? A pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, ou ainda contra mulher por razões da condição de sexo feminino. Pessoal, esse crime, ele depende de representação, tá? Ele depende de representação, certo? É uma previsão que está no parágrafo 3º aqui do Código Penal. Olha que importante, de forma reiterada, ele é um crime habitual, tá? O que quer dizer isso? Que nós precisamos de mais de um ato. Apenas um ato, nós não temos a consumação desse crime. Então, por exemplo, o agente foi lá uma vez, o agente terminou com a esposa, né? Uma ex-esposa, então, e ele foi lá uma vez no trabalho dela, pedir para voltar com ela. E ela se sentiu incomodada com aquilo, sentiu que foi perturbada ali na sua esfera, né? E foi na delegacia, certo? Pessoal, ela pode pedir medida protetiva? Pode, né? É um direito dela e tudo mais. Mas esse agente, ele não cometeu o crime de perseguição. Por quê? Porque ele só foi uma vez. Nós precisamos de mais de um ato. Ah, professor, mas ele mandou várias mensagens para ela durante a semana inteira e aí ele foi lá na empresa dela e encheu o saco dela. Pessoal, aí nós temos forma reiterada. Por quê? Qualquer meio, seja virtual, seja meio físico. Vou contar para vocês um fato que aconteceu comigo na delegacia. Chegou a mulher falando, olha, ele é meu ex-namorado, né? Ficamos juntos 3 meses e agora ele tá me mandando mensagem sem parar. Ele fica me ameaçando, ele fica dizendo que vai postar vídeos íntimos meus na internet e eu não tô mais aguentando isso. Pessoal, isso é crime de perseguição e ainda eu coloquei crime de ameaça. Por quê? Porque ele estava ameaçando ela, dizendo que iria agredir ela fisicamente, ir até a casa dela. Tá bem? Então aqui caberiam esses 2 delitos, mas eu quero que vocês entendam que esse é um crime habitual, tá? E por ser habitual, ele não admite tentativa, ele não admite tentativa. Ou a gente fez ou ele não fez, ou foi consumado ou não foi, certo? Perfeito? E lembrem, ação penal pública condicionada à representação. Agora vamos para outro delito aqui, que é o crime de violência psicológica, previsto no artigo 147-B.
causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou ainda que vise a degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças, mediante o quê? Mediante ameaça, constrangimento, humilhação, isolamento, enfim, vários verbos aqui nucleares, certo? Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Pessoal, esse é um crime material, tá? Esse é um crime material e ele é um tipo misto alternativo. Vamos lá lembrar o que é isso? Pessoal, primeiramente, né, ele requer um resultado. Qual que é esse resultado? É realmente a mulher ter esse dano psicológico, né? Realmente perturbar o desenvolvimento psicológico da mulher ou controlar as ações. Por essas ações, por essa ameaça, esse constrangimento, ela começou a ter esse dano, a ter essas ações. Certo? Ele é um crime material. E o que é um tipo misto alternativo? O tipo misto alternativo é aquele tipo penal que ele tem vários verbos nucleares. Quer um exemplo muito fácil? O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343. Pessoal, por que ele é um tipo misto alternativo? Tendo vários verbos nucleares, por exemplo, lá no tráfico de drogas, nós temos importar, adquirir, temos exportar, temos possuir, né? Enfim, temos vários verbos nucleares, eu não vou lembrar aqui nem da metade deles, tá? Não vou lembrar, vocês também não precisam lembrar disso. Mas o agente cometendo qualquer um dos verbos, ele já consumou o delito. Professores, se ele realizar 5 verbos, da mesma forma, está consumado um delito, tá? O juiz pode dar uma pena maior por causa disso, mas só será um delito. E aqui a mesma coisa, tá? Aqui a mesma coisa. Porque a partir daqui, de ameaça, tá? Nós temos todas as ações que a pessoa, que o agente pode fazer uso. Ele pode ameaçar, ele pode constranger, ele pode humilhar, manipular, né? Humilhar, manipular, isolar, chantagear, enfim. Pode utilizar várias condutas para satisfazer esse tipo penal. E qualquer conduta que ele utilize, tá? Esse tipo penal estará aí consumado, certo? Vamos para uma última questão para finalizarmos aqui a nossa aula, para vocês verem como o professor não está pirando e que a VUNESP cobra isso de vocês. Vamos lá? Deixa eu puxar aqui o slide. Tendo em conta os crimes contra a liberdade individual constantes do Código Penal, assinale a alternativa correta, né? Letra A. No crime de violência psicológica previsto no artigo 147b do Código Penal, pode ser praticado, né, contra mulher, criança e adolescente. Pessoal, está falso, tá? O sujeito passivo é a mulher, tá? É um crime próprio no que tange ao sujeito passivo, certo? Apenas a mulher. Letra B. O crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 146 do Código Penal, é de ação pública condicionada à representação. Não, pessoal, ele é de ação pública incondicionada, tá? Incondicionada. Letra C. No crime de sequestro e cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal, a morte da vítima qualifica o crime. Não qualifica, tá bom, pessoal? Não qualifica. Isso daqui está no artigo 148, parágrafo 1º. Professor, mas você não deu sequestro e constrangimento ilegal. Pessoal, nós estamos aqui batendo agora 1h30 de aula, tá? Eu não teria como trazer mais delitos, mas o crime de constrangimento ilegal, principalmente, dá uma atenção especial, porque caiu também em 2022 da VUNESP, tá? Essa questão aqui é da VUNESP, tá? Eu não coloquei aqui, mas essa questão aqui é da VUNESP, tá? Não é de vozes da minha cabeça, tá? É uma questão da VUNESP. Pessoal, no crime de sequestro nós não temos essa previsão de qualificadora, tá? Nós temos várias qualificadoras ali, acho que 5 qualificadoras, inclusive para fins libidinosos, tá? Para outras coisas, mas nós não temos a morte como qualificadora, tá bem? Então, errado esses 3 aqui. Vamos lá ver a letra D e a letra E. O crime de perseguição, previsto no artigo 147A, a gente acabou de ver, do Código Penal, é de ação penal pública incondicionada,
se cometido contra criança, adolescente ou idoso. Vamos lá dar uma olhada? Artigo 147-A. É de ação penal pública condicionada à representação, igual já falei para vocês. A pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso. Então não há uma mudança na ação penal, há uma mudança na pena, tá? É uma majorante, tá bom? Uma majorante. E por fim, letra E é equiparada ao crime de reduzir a condição análoga de escravo previsto no artigo 149 do Código Penal à conduta de cercear o uso de qualquer meio de transporte ao trabalhador com o fim de retê-lo no ambiente do trabalho. Isso daqui está previsto no artigo 149, parágrafo 1º, tá bom? Então, esse é o gabarito. Olhem que importante essa letra D aqui. Lembra que eu falei para vocês a aula inteira, né? Lembra ou não? Eu falei a aula inteira para vocês. Vocês têm que tomar cuidado com as circunstâncias do delito. Se aquela circunstância é uma qualificadora, se aquela circunstância é uma majorante, se aquela circunstância ela transforma a ação penal. Por exemplo, lá no estelionato, em regra nós temos sim ação penal pública condicionada à representação, mas nós temos algumas hipóteses em que a ação penal é pública incondicionada, tá? E ele tentou te confundir com isso aqui no crime de perseguição, em que ele colocou que mudava a ação, mas na verdade era uma majorante. Então você tem que estar muito ligado no que tange a esses três aspectos: o que é qualificadora, o que é majorante, tá? E o que muda a ação penal do delito. Certo, pessoal? Prestem atenção nessas coisas quando vocês forem estudar a parte especial aqui para a VUNESP. Pessoal, fim da nossa aula, passei do nosso tempo, né? Deixo aqui meu Instagram para vocês, @delegado.lucaspetri, tá bom? É uma grande honra para mim estar aqui falando com vocês, tá? É uma grande alegria, honra, felicidade mesmo estar aqui com vocês, vendo o chat aqui, participando, tá? Tirando algumas dúvidas. Enfim, pessoal, amanhã teremos 8h30 da manhã, teremos Código Penal novamente, parte especial, crimes contra o patrimônio. Às 10h30 teremos crimes contra a dignidade sexual e a fé pública. E às 4 da tarde teremos crimes contra a administração pública. Então amanhã, tirem aí, dá uma pausa no seu planejamento para estudar comigo praticamente toda a parte especial do direito penal, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço para o aluno que estiver assistindo essa aula depois, um grande abraço para você, espero que também essa aula tenha te ajudado, tá bom, pessoal? Fico à disposição lá no meu Instagram e aqui, meu muito obrigado, tá bom? Até amanhã com vocês, até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!